mais uma aula relacionada a ângulos. E hoje nós vamos também relacionar os triângulos, tá? Então, os elementos de um triângulo. Um triângulo é uma figura que vocês conhecem desde quando entraram na escola, né? Acredito. Então, é um polígono. Um polígono é uma figura formada somente por segmentos de reta e fechada. Então, no caso, aqui nós temos um polígono. Quais são os elementos desse polígono que é um triângulo, tá? Nós temos vértices, certo? Então, o triângulo tem 3 vértices. Nós temos lados, o triângulo também tem 3 lados. E nós temos ângulos, tá? Ó, aqui é um ângulo, aqui é outro, aqui é outro. Então, nós temos ângulos. Então, vértices, lados e ângulos. Agora, eu vou dar mais uma informação que nós vamos diferenciar 2 tipos de ângulos nesse caso, o interno e o externo. Esse que eu já marquei aqui, ele é um ângulo interno. Só que existe o que a gente chama de ângulo externo. Se eu prolongar os lados, por exemplo, eu vou prolongar esse lado aqui, ó, tá? Fiz um prolongamento. Nós vimos na aula passada os ângulos suplementares. Então, se eu fizer o prolongamento, eu percebo que forma um ângulo do lado de fora, ó, tá? Ó, do lado de fora. E são ângulos suplementares. Isso nos ajuda a resolver algumas situações, então é importante saber. E nós temos 3 ângulos externos também. Assim como temos 3 internos, nós podemos obter 3 externos pelo prolongamento de cada um desses lados, tá? Então, veja bem. Nós temos ângulos internos e externos. Então, se perguntar, quais são os elementos do triângulo? Vértices, lados e ângulos. Tem esses 3 elementos. Agora, o ângulo, ele pode ser interno ou externo, tá? Bom, agora nós vamos ver classificação dos triângulos. Então, veja bem, nós temos classificação dos triângulos. Essa classificação, ela pode ser feita de 2 maneiras, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, nós vamos começar a ver a classificação quanto aos lados. Nós temos 3 possibilidades. Ou o triângulo terá os 3 lados iguais, ou ele pode ter 2 lados iguais, aí o outro diferente, ou ele pode ter os 3 lados diferentes. E eu fiz aqui figuras, né, para que a gente observe isso. Vou começar por essa. Então, aqui nós temos um triângulo. Aqui nós temos um outro. E aqui nós temos um outro. O papel tá meio enroladinho aqui, né? Vai fazer a sombra ali, mas dá para vocês compreenderem o que eu tô querendo mostrar. Esse triângulo, esse primeiro aqui, ele tem os 3 lados iguais, tá? Então, vamos supor que ali a medida seja 10 centímetros, então quer dizer, ele vai ter 10 centímetros nos 3 lados. Então, 3 lados iguais, ele é um triângulo equilátero, tá? O equi quer dizer igual e o látero quer dizer lados. Então, aqui é um triângulo equilátero, certo? Agora, esse outro, ele tem esses 2 lados aqui iguais. Vamos supor que aqui seja 15, lá também é 15, e aqui seja 12, certo? Então, ele tem 2 lados iguais.
esse triângulo, ele vai se chamar isósceles. Isósceles. Tá? Então, o triângulo que tem os 3 lados iguais é triângulo equilátero. O triângulo que tem 2 lados iguais é isósceles. Aqui eu vou chamar a atenção para o seguinte: nós não precisamos falar assim, ele tem 2 lados iguais e um diferente. Se a gente falar, é o triângulo que tem 2 lados iguais, ok, porque se 2 são iguais, né, apenas, então o outro tem que ser uma medida diferente. Então, 3 lados iguais, 2 lados iguais, e esse, observa que não tem nenhum lado igual ao outro. Vamos supor que aqui meça 20 centímetros, aqui meça 18 e aqui meça 10, né, um exemplo. Os 3 lados diferentes, então esse triângulo é chamado de escaleno, certo? Recapitulando, 3 lados iguais, equilátero, 2 lados iguais, isósceles, os 3 lados diferentes, escaleno. Agora nós temos uma outra classificação que é quanto aos ângulos. A classificação quanto aos ângulos, que eu vou deixar anotado aqui, então agora é a classificação quanto aos ângulos. Então nós vimos que temos a classificação quanto aos lados e agora quanto aos ângulos, tá? Em relação aos ângulos, nós fazemos uma comparação com o ângulo de 90 graus. Então, eu vou começar pelo triângulo retângulo, que ele vai mostrar que tem um ângulo reto, certo? Então, esse ângulo sendo reto, ele é chamado de triângulo retângulo, tá? A palavra retângulo quer dizer reto ângulo, então tem um ângulo reto. Então, como esse triângulo tem um ângulo reto, então ele é o triângulo que tem um ângulo reto. Então, é triângulo retângulo, tá? Então, aqui, triângulo retângulo. Agora, como nós estamos comparando com o de 90 graus, vamos pegar o triângulo que tem ângulos abaixo de 90 graus. Então, vou colocar aqui. Ó. Observa que esse triângulo tem os 3 ângulos abaixo de 90. Vamos observar esse aqui. Para esse aqui ser 90, ele teria que ter vindo aqui e subido reto. Então, ele não chegou até lá. Então, ele está menos que 90, certo? A mesma coisa acontece com esse, acontece com o outro. Então, ele tem os 3 ângulos com medidas abaixo de 90 graus. Então, ele tem 3 ângulos agudos. 3 ângulos agudos. Então, o ângulo reto, quando é igual a 90 graus. E o ângulo agudo é quando os 3 ângulos são abaixo de 90 graus. Agudo, a gente fala triângulo acutângulo, tá? A gente troca o G pelo C. É igual a gente falar segundo e secundário. Então, o ângulo agudo, de agudo, a gente não fala triângulo agudângulo, é acutângulo, tá? Então, triângulo acutângulo. Tá? Então, triângulo acutângulo, certo? Agora, nós vamos observar um triângulo que tem um ângulo acima de 90 graus, tá? Olha como esse ângulo está bem aberto, ó. 90 seria aqui, ele já abriu, ele tem um ângulo que abriu mais que 90 graus. Então, esse ângulo é obtuso. Então, quando o ângulo é acima de 90 graus, ele se chama ângulo obtuso. Então, o triângulo, ele vai ser um triângulo
obtusângulo. Olha como se escreve essa palavra. Triângulo obtusângulo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a soma dos ângulos internos do triângulo, tá? Mas eu já quero, então, iniciar agora, porque é importante para eu continuar a explicação disso daqui. O triângulo acutângulo, ele tem que ter 3 ângulos abaixo de 90 graus. Porque nós vamos ver na próxima aula que a soma dos 3 ângulos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, nós vamos fazer isso também de uma forma prática na aula que vem. Mas já vou dando essa informação, para que vocês compreendam isso. A soma dos 3 ângulos tem que ser 180 graus, tá? Então, para ele ser considerado acutângulo, se esse já é agudo, abaixo de 90 e esse também, aquele outro, para ele ser considerado acutângulo, ele também tem que ser menor que 90 graus, de maneira que os 3 juntos sejam suplementares, né? Formem 180 graus. Isso é importante vocês saberem, a soma dos ângulos, porque o triângulo retângulo, se ele tiver um ângulo reto, ele só pode ter esse um. Ele não tem como a gente ter um triângulo com 2 ângulos de 90 graus. Porque o 90 mais 90 já está 180, tá? Mas vamos observar isso no desenho. Se eu já tenho 90 graus aqui, se eu quiser ter um outro ângulo de 90 graus, não tem como eu fechar um triângulo. Porque dessa maneira, eu já vou ter que ter, no mínimo, uma figura de 4 lados. Um polígono de 4 lados. Eu posso ter de mais lados, né? Mas, no mínimo, de 4 lados. Então, não tem como a gente ter um triângulo com mais de um ângulo reto. Não tem. Então, se esse já é de 90, os outros dois juntos têm que completar os outros 90, né? Então, um tanto aqui, de maneira que os 3 formem 180 graus. Esse raciocínio, ele serve para o obtusângulo. Ele é chamado de obtusângulo quando ele tem um ângulo obtuso. E ele só pode ter esse um ângulo obtuso. Porque, veja bem, o ângulo obtuso já passa de 90 graus. Então, não tem como eu ter 2 ângulos obtusos. Porque, olha só, se aqui eu tenho um ângulo obtuso, ó, está bem aberto, se eu quisesse ter um outro ângulo obtuso, eu até posso, ó, bem aberto também. Só que não tem como eu fechar um triângulo, porque desse jeito eu teria que ter no mínimo 4 lados, né, para eu fechar essa figura. No mínimo, né? Então, eu fecho aqui, ó, já formei uma figura de 4 lados. Por que eu falo no mínimo? Porque eu posso ter figura de mais lados, né? Eu posso querer vir pra cá, depois fechar, ó. Então, dessa maneira eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados eu teria, né? Então, o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo que é obtuso. Os outros 2, quanto mais aberto é esse ângulo obtuso, mais fechadinho vai ser esses outros aqui, tá? Porque, como eu disse, nós vamos ver na próxima aula a soma dos ângulos internos do triângulo, tá? Então, hoje nós vamos parar por aqui. O que nós vimos? Nós vimos os elementos do triângulo, vértice, lado e ângulo. Vimos que o ângulo pode ser interno ou externo. O ângulo externo a gente obtém com o prolongamento dos lados. E vimos a classificação dos triângulos. 2 classificações, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, ele pode ter os 3 lados iguais, sendo chamado de equilátero. 2 lados iguais, sendo chamado de isósceles. Ou os 3 lados diferentes, sendo chamado de escaleno. E podemos ter a classificação quanto aos ângulos, que daí a gente compara com o de 90 graus. Se o triângulo tiver um ângulo de 90 graus, e não tem como um triângulo ter mais de um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Se os 3 ângulos forem agudos, ele é chamado de triângulo acutângulo. O ângulo agudo é o ângulo abaixo de 90 graus. Se o triângulo tiver um ângulo acima de 90 graus,
ele tem um ângulo obtuso. Aí o triângulo se chama triângulo obtusângulo, certo? Então, um abraço para vocês, até a próxima aula.